dos principais nomes para a próxima eleição presidencial da França, está fora da disputa em 2027. Primeira colocada nas pesquisas, Marine Le Pen foi declarada inelegível depois de ser condenada por fraude nesta semana. E a repercussão dentro e fora do país foi grande. É o que a gente vê agora na reportagem de Carlos Martins. Terremoto político. É assim que a decisão do Tribunal Correcional de Paris foi recebida por Marine Le Pen e toda a França. Em um golpe duro, os juízes decidiram por uma pena de 4 anos de prisão, com 2 em regime fechado, e inelegibilidade por 5 anos. Com isso, o principal nome da ultradireita francesa deve ficar fora das próximas eleições presidenciais em 2027. As decisões, porém, só passam a valer após o julgamento em todas as instâncias. Entre setembro e novembro do ano passado, Le Pen e outros 24 membros do seu partido, o Rassemblement National, foram julgados por uma acusação de fraude. Segundo a Justiça, o grupo teria desviado mais de 4 milhões de euros de fundos do Parlamento Europeu para pagar funcionários da legenda entre 2004 e 2016. Todos foram declarados culpados na última segunda-feira. A defesa afirma que o julgamento tem motivações políticas e que a legislação não compreende as funções dos assessores parlamentares. A sentença mexe com o futuro político da França. Marine Le Pen disputou as 2 últimas eleições presidenciais, em 2017 e 2022, e nas 2 ocasiões perdeu no segundo turno para Emmanuel Macron. Mas, apesar das derrotas consecutivas, Le Pen foi ganhando mais e mais apoio. Agora, ela figura como a mais bem votada nas pesquisas de intenção para as próximas eleições, com até 37% em um eventual primeiro turno. A decisão da inelegibilidade causou repercussão internacional. Por todo o mundo, aliados ideológicos se manifestaram a favor da ultradireitista. Na Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni disse não conhecer as acusações contra Le Pen, mas falou em preocupação pela democracia e falta de representatividade. Para Elon Musk, a francesa foi afastada da disputa pela esquerda radical, em um abuso do sistema legal. Já no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro mencionou perseguição e lawfare. Já o público tem uma opinião clara. Segundo uma pesquisa da Elab, 57% dos franceses acreditam que a decisão foi normal, enquanto 42% dizem que a condenação extrapolou os limites. Apesar do julgamento ter implicações políticas, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Demetrios Cesário Pereira, acredita que o processo foi conduzido normalmente. Há essa acusação de que seria um julgamento político, né, especialmente por parte da Marine Le Pen e também por parte da ultradireita em geral, para justamente tentar tirar um pouco o crédito do julgamento, né? Em linhas gerais, claro, os juízes ali vão defender, e também o pessoal mais à esquerda vai defender que é um julgamento realmente jurídico ali, técnico, com base aí nos critérios mais razoáveis aí do direito, né? Mas é claro que há interferência, né, do jurídico no político. Então, aí talvez, né, tentar diferenciar as duas coisas, né? Então, afinal, é um julgamento jurídico com implicações políticas, aí eu acredito que sim, né? Então, aí há quase que um consenso da doutrina e dos críticos. Agora, que é um julgamento estritamente político, aí é uma posição, né, mais da própria ultradireita, mais dos próprios defensores da Marine Le Pen, né, que acreditam nisso e que realmente ela estaria sendo talvez perseguida por uma ditadura. Pressionado, Emmanuel Macron afirmou que a autoridade judicial francesa é independente. Enquanto isso, o primeiro-ministro François Bayrou disse estar consternado com a decisão da justiça. O governo enfrenta um dilema. Em minoria na Assembleia, Macron e Bayrou precisam de coalizões e apoio de deputados de partidos como o próprio Rassemblement National para seguir com a agenda.
Mas a condenação de Le Pen poderia levar a uma rebelião dos parlamentares do RN, com uma eventual votação para destituir o premier do cargo, que já teve 4 nomes no segundo mandato de Macron. Até o momento, os deputados têm tentado pregar paz. A questão aí da certa instabilidade política na França, talvez gerada não só pela política francesa, né, pela política europeia, porque essa constante queda de primeiros ministros ocorreu justamente após uma eleição do Parlamento Europeu, né, em que justamente aí a ultradireita francesa teve um desempenho bastante razoável que levou o Macron a dissolver o parlamento, né? Mas também acho que é importante lembrar que no caso da França, né, é um sistema talvez em que há um presidente, um primeiro-ministro, mas um dos primeiros ministros mais fracos do mundo, né? Então, em que o primeiro-ministro tem um poder muito reduzido, mas é claro, né? Então gera uma instabilidade, mas cabe lembrar que realmente o presidente, o Macron, é a figura principal, né? Então, apesar de gerar uma certa instabilidade para ele, o cargo assim, de primeiro-ministro não é tão importante como, por exemplo, na Alemanha. A Corte de Apelações confirmou que pode julgar um eventual recurso de Marine Le Pen a tempo das próximas eleições. Mas, independentemente do resultado, a única garantia é a de novos tremores na política da França. Chamando de volta o Urian Fancelli, Urian, a gente lembra um pouquinho da história aqui. Em 2017, Marine Le Pen chega ao segundo turno das eleições contra Emmanuel Macron pela primeira vez e perde de lavada. 5 anos depois, em 2022, de novo o segundo turno contra Macron e de novo ela perde, mas dessa vez por uma vantagem um pouquinho menor. Agora, o que a gente pode esperar em termos de popularidade depois desse julgamento? Ela pode melhorar a imagem dela em relação ao público ou, de repente, até mesmo piorar em relação ao eleitorado lá na França? De fato, não há dúvida que houve um crescimento não apenas por conta da votação que ela teve, mas por conta do desempenho do partido dela, tanto nas eleições europeias quanto também nas eleições nacionais, né, para o parlamento francês. Então, tem crescido. Agora, o desafio vai ser capitalizar em cima de tudo isso que aconteceu. Então, ela, apesar de talvez não poder se candidatar, ela vai continuar a ser um ator político muito relevante na política francesa. Ela pode tentar embrulhar tudo isso que aconteceu na forma de um discurso anti-establishment, ou seja, se até então o discurso do partido dela era principalmente contra imigrantes, agora pode ser também, entre aspas, contra um judiciário que é politizado ou que defende a esquerda, algo desse tipo, como a gente já viu acontecer em outros lugares do mundo. Vale ressaltar que o cenário também agora ele é de muita incerteza para políticos da extrema-direita mundial. Isso por conta do que o Donald Trump tem feito nos Estados Unidos. Tanto em questões de segurança, né, ele se alinhando ao Vladimir Putin na Rússia, isso traz uma sensação de muita indefinição para os europeus, quanto também agora por conta daquilo que estava sendo falado até agora sobre as questões comerciais. Então, talvez não seja o melhor momento na história para ter um discurso tão nacionalista. Bom, nosso mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli, analisando toda essa situação aqui de Marine Le Pen. Muito obrigado, Urian, pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.